noite, sejam todos bem-vindos. Antes da gente iniciar o Evangelho, as reflexões, vou passar um recado importante. Na semana que vem nós temos o feriado, do Dia do Trabalho, é quinta-feira, se eu não me engano. Mas, independente do feriado, a casa vai funcionar normalmente. Quinta-feira já é uma data que nós não abrimos para as atividades, mas na sexta-feira, dia 2, e no sábado, dia 3, que na parte da manhã nós temos a evangelização infantil, juntamente também com o tratamento do passe e o evangelho, também vai estar funcionando normalmente, tá? Então, quem não for viajar, se quiser fazer o tratamento na sexta e no sábado, a casa vai estar aberta à disposição. Tá certo? Vamos então nesse momento levar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntamente com os amigos da espiritualidade. Vamos buscar nesse momento deixar de lado os nossos problemas, as nossas aflições, dedicando esse momento para nós, para as nossas reflexões, para o cuidado com o nosso espírito. E assim agradecidos por estarmos aqui reunidos nesta casa que nos ampara, nos acolhe, agradecidos com a presença dos nossos amigos espirituais, pedimos licença para refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós vamos fazer a reflexão hoje do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Buscai e achareis. E nós vamos ler o item 9 a 11, cujo tema é Não vos inquieteis pelo ouro. Vou pedir licença para vocês para fazer a leitura. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 10, versículos 9 a 15. É bem curta, vou fazer a leitura desses dois itens. Então vamos lá. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar, e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. E se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade, que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus 10, 9 a 15. Vamos lá. Para a gente começar a refletir sobre essa passagem, é importante citar o seguinte: essa passagem é uma recomendação que Jesus dá para os apóstolos, quando ele pede para os apóstolos sair e divulgar o Evangelho. Para quem gosta de série, tem uma série que retrata a vida dos apóstolos, chama The Chosen. E lá tem um capítulo que mostra muito bem isso. Na hora que Jesus fala: olha, agora todo mundo vai ter que se separar, você vai fulano, ciclano, beltrano, vão se formar grupos e vocês vão peregrinar pelas cidades e vão espalhar a boa nova, espalhar o Evangelho. E ele faz essa recomendação: olha, vão, não se preocupe
com as coisas materiais, desde que vocês trabalhem, obviamente, e vão pregar a boa nova. Então, o que é importante a gente entender é essa ideia, né? Saia, faça aquilo que o Pai quer que faça e pregue o Evangelho, que o resto vai ser acrescentado para vocês. Uma outra questão que ele coloca, importante, é o seguinte: na casa que você for, toda casa você sauda as pessoas. Na casa que você for bem acolhido, ótimo. Lá você estará levando paz e terá sua paz dentro de você. Na casa que você não for bem acolhido, porque obviamente nem todos recebiam os viajantes de bom humor, vamos dizer assim, né? Por que eu falo os viajantes? Porque era comum naquela época, não só os apóstolos, mas existiam muitos andarilhos. Pessoas que viajavam e que se hospedavam na casa de um, na casa de outro. Isso muda muito, tá? Hoje a gente chama isso de pessoas que vivem, os mochileiros, né? Que pagam, dormem em albergues, vão viajando o mundo, né? Agora está mais sofisticado, tem um Airbnb, né? Você reserva antes. Mas a lógica é a mesma. Naquela época, as pessoas, para sobreviverem, elas iam oferecendo força de trabalho ou iam vendendo coisas, e era natural ter essa vida, né? Se eu não me engano, chama transhumância. Quando você viaja vários lugares para prestar um serviço e depois você volta. Então era muito comum, e com os apóstolos não foi diferente, mas eles tinham uma outra missão, que era espalhar o Evangelho do Cristo, espalhar a boa nova. Então olha que interessante, Jesus coloca que nessas viagens eles vão ter vários tipos de pessoas. Nem todo mundo vai aceitar a boa nova que os apóstolos vão pregar nas casas, né? E ele mostra também, primeiramente, a questão da fé, que aquele que busca o bem e que trabalha incessantemente, fazendo o bem, ele nunca deixará de ser amparado pela providência divina. Por mais sofrimentos que ele tenha no decorrer do percurso, andar no bem lhe dá condições do quê? De que a espiritualidade possa ajudá-lo nas intempéries que ele vai ter durante a viagem. No caso dessa viagem, a gente pode colocar aqui como vida. Então é importante ressaltar isso. Desde que, volto a repetir, desde que trabalhemos incessantemente e cumpramos o nosso dever. Qual que é o nosso dever como espíritos? Cumprir as vontades divinas, as leis divinas, praticar o bem. Você vê que Jesus, na maioria das suas passagens, ele enaltece o quê? A questão do trabalho. Tudo que há na natureza vive em constante trabalho, vive em constante movimento. O que os espíritos trazem para Kardec da definição sobre o trabalho? O trabalho é uma lei da natureza. Do ser humano ao verme que está embaixo do solo, ao micro-organismo que está nos nossos corpos, todos têm uma função. Todos estão em movimento, todos estão em trabalho. Não seria diferente conosco. Nós não temos privilégios em relação às leis divinas. Então Jesus diz claramente: todo aquele que trabalha merece ser sustentado. Ou seja, todos aqueles que cumprem uma vida correta, digna, atende à vontade do meu Pai, como ele diz nessa passagem, sem interesses, sempre vai estar amparado.
porque aí eu destaco a palavra, sem interesses. Você trabalhar, porque você sabe que o trabalho é a única maneira que nós temos de evoluir, não só materialmente, mas também espiritualmente. Quando Jesus fala do trabalho, não é só o trabalho que vai atender às suas necessidades materiais, ou vai manter a sustentabilidade do seu corpo físico. Porque, resumidamente, o que é o trabalho? O trabalho, do ponto de vista imediato, é o quê? É o manter a sobrevivência do meu corpo físico. Eu já disse aqui uma vez, mas torno a repetir. Não há na Terra nenhum tipo de trabalho que não seja com o intuito do quê? A manutenção do nosso corpo. O conforto do nosso corpo. Atender às nossas necessidades físicas. Então, todo o trabalho que existe na Terra vem com essa intenção. Apesar de que muitos utilizam o bem-estar do espírito como uma forma de trabalho. Mas o trabalho ele serve tanto para uma manutenção física, material, como também ele se dá para o quê? O nosso espírito. Porque quando a gente trabalha praticando o bem, a gente vai ampliando as condições no nosso entorno para que haja um progresso espiritual. Isso porque nós estamos falando de espírito. Se eu fosse um psicólogo, eu poderia falar assim, olha, o trabalho protege você do quê? De desequilíbrios emocionais. Se eu fosse fisioterapeuta, eu ia falar assim, olha, o trabalho auxilia no seu corpo físico. Então entende a importância do trabalho nas mais diversas necessidades que nós temos na condição de almas, ou seja, espíritos que estamos encarnados, vivenciando essa experiência aqui na Terra. Então o trabalho é de suma importância. E aí, no caso dos apóstolos, nessa passagem, o trabalho com o intuito da propagação do bem também é muito importante. É nosso dever pregarmos o bem, enaltecermos o bem. Nós que eu digo humanidade, tá? Não é nós que estamos aqui, nós não temos privilégios de nada. Nós que eu digo humanidade. É dever da humanidade pregar o bem. E ele fala, vão, fala para os apóstolos, vão, preguem o bem, vão nas casas, espalhem-se pelas cidades e procurem as pessoas. Principalmente as pessoas de boa vontade. O que são as pessoas de boa vontade? Aquelas que acatam o bem. No caso aqui, aquelas que vão ouvir os apóstolos. Aquelas que têm o interesse de querer saber sobre o bem. Jesus ressalta que somente as pessoas que são dignas de nos receber e compreender, como ele diz na passagem, é que vão ter a paz. E elas vão ser reconhecidas de que forma? Com a maneira fraterna e caridosa que elas receberem os apóstolos. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando você decide buscar praticar o bem, não estou dizendo ser bom. Ser bom, nós estamos bem distantes disso. Ser bom é ilusão. Tá? Ser bom é papo de coaching. Bom, é uma palavra muito fofinha agora. Empatia. Todo mundo é empático até pisarem no pé. Na hora que pisar no pé, acabou a empatia, né? É o xingamento. Fechou você no trânsito, o espírita vira o espírita de porco. Né? Você já xinga e tudo que é palavrão sai da boca. Então, assim, é buscar fazer o bem. O que não significa que as verdades divinas, os exemplos do Cristo,
o Evangelho, ele vai ser espalhado apenas para aqueles que se mostrem mais receptivos. Não. Jesus, quando veio na terra, ou bons espíritos, quando reencarnam na terra, eles não colocam a candeia embaixo do alqueire. Eles não escolhem as palavras apenas para um grupo seleto de escolhidos. Quem faz isso é seita. Na história da Terra, a gente tem, da humanidade, a gente tem várias seitas que escolhiam os escolhidos e aqueles tinham acesso às verdades divinas, às revelações espirituais. Essa fase da Terra, apesar de existir ainda, essas seitas, mas ela já está acabando. Hoje nós não podemos negar desinformação. A informação está aí, das mais diversas formas, das mais diversas religiões, das mais diversas fontes. Então, a todos nós devemos buscar auxiliar, orientar, disseminar o bem. Esse é um dever para aquele que se predispõe a fazer o bem, que predispõe a ser útil dentro das suas limitações a ajudar o próximo, que é a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não tem salvação. Se eu não ajudar o próximo, não tem sentido. Eu não vou estar fazendo o bem, porque eu não vou colocar o Evangelho em prática. O que adianta eu saber o Evangelho de cor e não ser útil para alguém? Porque o útil para alguém acaba sendo útil para mim. Quando eu ajudo o outro, eu me coloco no lugar do outro. O problema do outro, um dia pode ser meu. Olha como é que prepara-se as coisas. Não é questão de interesse também, mas é uma questão de lógica. A fraternidade se dá aí. É muito fácil ser bom, vou usar de novo o termo coachiano, ter empatia. Em casa vai me tranquilo. É muito fácil ser empático, cuidar do meio ambiente, morando numa mansão, ser rico. Pô, é bom, é muito fácil. Eu estou doando o superficial, o material. E você está se doando como? Então, Jesus não fala nesta passagem que a gente deve negar, escolher as casas para em todas. Mas por outro lado, ele alerta, não adianta persistir com aqueles que não querem. E aí é um fato muito interessante. Muitas vezes nós confundimos fazer o bem com a ideia de impor aquilo que nós pensamos para os outros. Isso não é fazer o bem. Isso é ser tirano. Isso é ser controlador. Fazer o bem significa o quê? Você respeitar o próximo. Emmanuel tem uma mensagem falando desse tema no livro Pão Nosso, a mensagem de número 71, que eu vou ler rapidamente para vocês entenderem o que eu estou querendo ilustrar. Ele nos diz que natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Então vou dar uma pausa. Faz parte daquele que busca o bem espalhar o bem. Você aprende uma coisa legal, uma coisa que vai fazer bem. Qual que é a primeira reação daquele que não é um psicopata? Uma pessoa comum que tem um mínimo de sentimento. É você passar aquilo bom que você aprendeu para quem está próximo de você. É natural isso faz parte da gente. É natural você pegar uma pessoa que você gosta e falar, olha, eu já vivi isso, posso te dar uma dica? Por que você não faz assim? Por que você não... É natural, isso está intrínseco em nós, querer ajudar, principalmente alguém que a gente gosta. Como também ainda é intrínseco em nós derrubar aquele que te ataca.
Isso ainda faz parte da nossa natureza, dentro da nossa condição espiritual. Então Emmanuel fala isso, é natural o desejo da gente confiar a alguém as sementes do bem. A gente aprendeu uma coisa bacana, interessante e querer ajudar o próximo. Em todas as questões sociais, vamos dizer assim. Né? O cara aprende a ganhar dinheiro e fala, faz assim, porque para mim deu certo. É uma questão material? Mas é natural essa prática. Agora o que Emmanuel completa nessa mensagem? Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio, do lugar, vamos dizer assim, a que nos dirigimos, ou das pessoas que lá estão, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa de êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Eu vou traduzir para o ronaldês, uma linguagem bem chula. Se alguém não quer compartilhar o conhecimento do bem, ou do Evangelho do Cristo, ou de qualquer coisa relacionada ao bem, e ao invés disso que a pessoa vem brigar, criar intriga, confusão, hostilidade, ou coisas do tipo, o que nós temos que fazer? Se afaste e cada um cuide da sua vida. Olha, eu estou querendo ser útil para você. Você não quer? O problema é seu. A minha parte eu já fiz. Eu vou ficar me desesperando? Meu filho não quer ouvir? Eu estou aqui, eu te assumi na condição de pai. Melhor, você escolheu, Geralmente essa lógica, não dá para saber a lógica, mas foram dessas duas opções. Eu estou querendo te dar um caminho, porque eu já fui lá, já bati a cara no poste, já perdi tudo. E você está querendo que se mesmo caminho ainda está me xingando? Está me ofendendo? Vá se lascar. Cuide da sua vida. Eu fiz a minha parte. Olha o que Emmanuel fala. Ao invés de eu conduzir êxito oportuno, eu vou estabelecer sombra e dificuldade em torno de quem? De nós. Se eu ficar insistindo, eu vou criar crise. E a maldade não está em mim, está no outro. Agora, se eu ficar desequilibrado com isso, a sombra vai vir para mim. Ai, gente, mas eu estou ilustrando, tá, gente? Ai, mas ele é meu filho. O problema é dele. Ele já tem idade para decidir o que ele quer. Eu estou dando exemplo do filho, mas pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser a mãe. Pode ser o pai, pode ser o amigo do trabalho, o marido, a esposa. Uma coisa importante da gente ressaltar dentro da doutrina espírita é que o Evangelho do Cristo e o Espiritismo não se dá por meio de persuasão. Algumas literaturas espíritas chamam isso de proselitismo de arrastamento. A própria palavra proselitismo já resume, mas o que é um proselitismo de arrastamento? É eu querer ficar convencendo o outro a seguir o que eu sigo. O mundo não vai ficar melhor se todo mundo virar espírita. Eu acho que, dependendo da situação, até piora. Então, não é nosso papel fazer proselitismo de arrastamento. Ou seja, querer convencer os outros a seguir Deus do jeito que eu penso, a religião que eu acho que é a correta, que vai salvar o mundo, ou ter ideia, seja religiosa, social, política, ideológica, o nome que qualquer sociólogo queira dar, achando que eu vou ser o salvador da pátria. Não é isso que o Evangelho do Cristo prega, e muito menos a doutrina espírita. Nosso dever é fazer a nossa parte, dentro do nosso alcance, dentro das nossas limitações, e se nós não conseguimos auxiliar aquele que precisa, deixemos na mão da providência divina.
Deixa na mão de Deus. Eu não tenho esse poder, eu não sou salvador da pátria. Eu não sou um missionário que eu vou salvar o mundo, cuidar da natureza e salvar os animaizinhos. Eu não sou. Eu não tenho nem forças para isso. Aquelas pessoas que se mostram ignorantes, deixa eu traduzir, calma, gente. Ignorante significa ignorar. Aquelas que ignoram o bem e as coisas do Evangelho, você pode fazer o que quiser, ela vai ignorar. A mudança do Espírito só parte da decisão do Espírito. Tem um livro do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, chamado Renúncia. Eu vou dar um spoiler, tá? Porque o começo é chato, ainda mais deixa eu falar chato, porque é pesado de ler. É uma linguagem muito rebuscada, desculpa, tá, irmão? Mas é chato. Que o Espírito vem. Acho que Abigail, não lembro o nome, faz 20 anos que eu li esse livro, mas preciso reler. O Espírito não precisava nem vir mais para a terra. Não precisava mais vir para a terra. Só que ela vai lá no superior dela, né? Ela já não está fora da psicosfera da Terra. Você tem noção disso? Ela não está nem no plano espiritual da Terra. Ela está, sei lá, em algum lugar, uma coisa grande, boa. Aí ela fala, olha, vai lá no superior dela e fala assim, vou dar só spoiler no comecinho, tá? Olha, eu preciso resgatar um amor que eu tenho lá. Ele vai reencarnar lá na França, no século XVIII. Eu preciso auxiliar o Espírito. Você tem certeza? Olha que você vai se perdendo. Você não precisa passar por isso. Você tem certeza? Você tem certeza que você é boa mesmo? A leitura não é assim, tá? Eu só estou traduzindo de maneira vulgar mesmo. Você tem certeza que você é boa mesmo? Que você vai conseguir? Olha, você vai sofrer. Você tem certeza que você vai conseguir? Mas vai lá, o livre-arbítrio é seu. Quem sou eu para proibir você de alguma coisa? Você já me prendi, inclusive. Vai lá, boa sorte. Leia o livro. Depois vocês me contam o final, tá? Muito emocionante o livro. A renúncia que ela tem para auxiliar o Espírito, que é o amor da vida dela. É aquilo, gente. Jesus deixa muito claro nessa passagem. Você chega na casa, se a pessoa não te recebe bem, sacude os pés, ou seja, não guarda mágoa, não guarda rancor. Se você não for ouvido, não for ignorar, se for ignorado, for mal compreendido as suas intenções, sacode os pés. Não se importe com isso. Eu sei que é difícil. Nosso ego, nosso orgulho fica lá. O diabinho, né? Que raiva. Deixa de lascar. Aí a gente deseja tudo que é mal, né? Você não quer? Então tá bom. O problema é seu. Tomara que você quebre a cara e caia no chão. Esse é o diabinho falando no ouvido. Então deixa, sacudir os pés, é sacudir o quê? As más impressões, ofensas. Qualquer tipo de maldade, coisa ruim, que não é nossa, é do ignorante, ou seja, daquele que ignorou, não que eu seja o dono da verdade. Mas se você teve a boa intenção de ajudar, sempre pensando no bem, tá? Sempre fazer esse juízo de valor, né? Tipo assim, olha, eu estou pobre, eu vou te ajudar, vamos fazer um assalto no banco? Você não está pensando nada do bem. Mas se você teve a boa intenção e não quer, segue a vida. Segue adiante. Emmanuel continua na mensagem 71 do livro dizendo o seguinte: se alguém não te recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que você vai perder tempo com sentença acusatória? Por que você vai perder tempo? Vou traduzir na maneira ronaldês. Por que dá ibope? Ibope, para os mais novos que não sabem, é da audiência, da atenção. Para que jogar pérola para porco? Na antiguidade, a pérola era muito valorizada. Quem tinha uma pérola em casa
Significava o quê? Pessoas que tinham riquezas materiais, mas que ao mesmo tempo valorizavam as coisas sublimes. A pérola era um símbolo material de coisas divinas, coisas sublimes, né? Então, naquela época, dizer jogar pérola para os porcos, o que eram os porcos? Eram os animais que ninguém comia. Era porco. Era um bicho que ocupava espaço, peso na terra. Então, jogar pérola para os porcos é o seguinte: você vai dar coisas boas para quem te ignora, dá murro em ponta de faca, dá palanque para louco, né? Estou falando meio na gíria assim, mas é para exemplificar o que Emmanuel nos alerta nessa mensagem. Então não percamos tempo. Até porque jamais a gente deve obrigar alguém a pensar como a gente, aceitar as nossas crenças, aceitar nossos pontos de vista. Porque se você ficar nesse ciclo de querer impor coisas, ser tóxico, vamos dizer assim, né? Tá muito comum hoje em dia falar a palavra tóxico, o mundo não vai para frente. Porque quando a crença é imposta, a fé é falsa. É nítido isso. Quando vem alguém na rua querendo impor a fé, você já percebe que impor uma crença, você já percebe que aquela fé é falsa. Que não é uma fé exemplificada. É um proselitismo. É uma imposição. Impor a fé vai contra os princípios do Cristo. Cristo falou para os apóstolos: espalhe o evangelho, mas não obrigue ninguém. Qualquer pessoa que é cristã não tem que obrigar alguém a seguir o Cristo. Tem uma frase de internet do seguinte, que Deus não, Cristo não está preocupado se você vai ser cristão. Cristo e Deus estão preocupados se a gente vai ser bom, se a gente vai fazer o bem. Se você faz o bem, você é um cristão inconsciente. Você não precisa ler o Evangelho, decorar a Bíblia, se sabotar com o conhecimento e ficar sem o trabalho. Então a ninguém a gente deve forçar a deixar as suas crenças para acreditar nas nossas. Porque o maior marketing do bem é o exemplo. Não é a pregação. A pregação, qualquer pessoa como eu faz. Uma pessoa ruim como eu, deixa eu colocar o adjetivo. É muito fácil. É ler. Agora botar em prática, complicado. Então, nessa passagem, devemos acolher aqueles que busquem os mesmos propósitos que a gente. E devemos deixar tranquilos aqueles que discordam. Aqueles que nos rebelem. Tem um filósofo que diz: a definição de amigo é aquele que pensa como você e mais que isso, que busca o mesmo que você. Se não é isso, não é amigo, é colega. Ou inimigo. Jesus deixa muito claro quando diz que a cada qual segundo as suas obras, o seu modo de evoluir, de pensar. E não é a religião, a escolha política, filosófica, ideológica que vai determinar o nosso progresso espiritual. Não é nada disso. O que determina nosso progresso espiritual é apenas o bem que nós fazemos para o nosso próximo. Só isso. Você pode ser um analfabeto, não saber ler, mas se você faz o bem, é isso que conta. E para a gente finalizar, eu vou tentar ser muito rápido, tá? Porque o tempo está bem curto. E oriento vocês a irem na internet e ver esse texto. Chama Recado aos Espíritas. Psicografado por Carlos Bacelli em 22 de julho de 2013, em Uberaba. Ele está disponível na internet e no Facebook do Carlos Bacelli. O nome é esse mesmo. Recado aos Espíritas, que é uma mensagem
Dr. Inácio, ele narra quando ele desencarnou. E para mim, quando meu ego está muito alto, isso aqui me põe no lugar rapidinho. Então fica aí uma receita de bolo para quem quiser compartilhar. Ele diz assim: irmão ou irmã, o que vale no Espiritismo é o que você faz no conhecimento que for adquirido nele. O resto, acredite, não conta muito. Quando eu desencarnei, ninguém queria saber qual era meu nome, meu endereço, tão poucos títulos que eu possuía. Aliás, ninguém queria saber nada de mim, nem me perguntava coisa alguma. A minha consciência é que insistentemente me pedia contas. A bem dizer, a minha condição de espírita nada significava e nem significa até hoje. Sem intenção de ser redundante, o que vale é o valor, o seu valor pessoal, sem rótulos ou faixas de qualquer espécie. Deste outro lado, a única coisa capaz de lhe valer é o seu currículo de bondade. Porque no fundo é isto que irá proporcionar alguma réstia de luz, para que mesmo caminhando na escuridão, consiga evitar o abismo. Não cometa a tolice de imaginar que na vida de além-túmulo o espírita possa ser tratado com deferência. Privilégio é o famoso jeitinho brasileiro, que é algo que por aqui não existe. Chico Xavier dizia com razão que os espíritas estavam desencarnando mal, estavam, em geral, ainda estão. Sinceramente, o único predicado que eu invejo numa pessoa, seja ela qual for, é a bondade. Depois que a gente larga a carcaça, para quem é realmente bom, aqui todas as portas se abrem e todos os caminhos se desimpedem. Em vez de lhe pedir audiência com os anjos, são os anjos que pedem audiência com ele. Por isto, eis o conselho que lhe dou: teorize menos e procure servir mais. O mundo é um caldeirão que ainda vai continuar fervendo durante muito tempo. É possível que você vá desencarnar e tornar a reencarnar, nele encontrando amanhã quase tudo como está agora. De uma encarnação a outra, o espírito melhora muito pouco. A evolução, para quem não se conscientiza, acontece que a passo de lesma, dessas que deixam um rastro bem gosmento no chão. Não queria ser diferente. Não estou querendo desanimar a quem seja, mas se você se interessa pela verdade, ele aqui de maneira nua e crua. Nosso lar, a colônia espiritual que muita gente na Terra almeja habitar, tem muito mais católico, protestante, umbandista e até mais ateus do que espíritas. Não se creia o suprassumo, porque você não é. Como é que eu posso dizer isto? Ser espírita é só acréscimo de responsabilidade espiritual. Nada mais que isto. O que nós já sabemos é mais que suficiente para que, pelos nossos erros, a nossa consciência nos penitencie em muitas e muitas encarnações. Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe, só para não ter que responder pelo que responderemos, ou respondemos. Deixe, pois, de professar o espiritismo, como quem toca um clube de futebol ou um partido político. Enquanto é tempo, para de fazer guerra santa contra os outros e contra os próprios companheiros que você se considera equivocado. Guardião da doutrina, você, aceite os meus pêsames. Cuide-se, porque a morte vem chegando. E ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá licença. Eu sei que é meio pesado esse texto, mas eu acho que ele é muito realista e convém com o tema que a gente estava refletindo hoje, né? Que é justamente isso. Busquemos praticar o Evangelho, busquemos auxiliar o próximo, mas não percamos tempo com coisas que nos atrapalham no nosso progresso, que atrapalham o nosso caminho. E que fica essa reflexão com todos nós. Boa noite a todos. Vamos então agradecer mais uma vez a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, por mais essa reflexão do Evangelho. Que essas palavras de Jesus possam entrar não apenas na nossa mente, mas principalmente em nossos corações, em nossas ações.
que possamos colocar em prática nas nossas vidas tudo que refletimos na noite de hoje. Agradecendo mais uma vez esta casa que nos acolhe, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nos ocupando por esses instantes com os ensinamentos do Cristo. E também agradecendo a equipe espiritual presente aqui conosco, unidos num só pensamento, num só propósito, rogando ao nosso Pai Maior que neste momento, após a reflexão do Evangelho, possa nos trazer energias salutares, de paz e equilíbrio no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Que essas energias enviadas do alto possam trazer em nós a luz que não temos. E que essa luz que não temos e que também não é nossa, possa ser compartilhada nesse momento nos nossos lares. Que em pensamento visitamos agora junto com os amigos espirituais. Em pensamento passamos por cada cômodo dos nossos lares, distribuindo essa luz a todos que ali estiverem. Que essa luz também possa servir de asséptico para as energias deletérias que lá se encontram, que nós ainda, imperfeitos que somos, criamos pelos nossos maus pensamentos. E se porventura em nosso lar tiver algum irmão perdido, ou que não tenha um propósito do bem, que ele possa ser encaminhado dos amigos espirituais que ali estão nesse momento, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Que o nosso lar se transforme também numa fonte de luz. Em pensamento levamos essa luz aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que em pensamento sentimos que têm a necessidade de recebê-lo. Que essa luz também se espalhe pelo nosso ambiente de trabalho, para as pessoas que lá estão próximas, amigos e mesmo aquelas que ainda não aprendemos a compreender. Que essa luz se multiplique e nós, em pensamento nisso, devemos aos hospitais, às prisões, devemos essa luz aos moradores de rua, devemos essa luz aos planos espirituais, onde haja necessidade, e que cada um receba essa luz manipulada pelos espíritos amigos que estão conosco, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. E nesse momento retornamos a esta casa, respiramos fundo, sentimos os nossos pés, as nossas mãos, a paz em nossos pensamentos, o equilíbrio em nossas emoções. Mais uma vez louvando a Deus nosso Pai por estarmos aqui, dando a oportunidade de aprendermos o Evangelho do Cristo, de refletirmos sobre ele, de aprendermos mais sobre nós mesmos, de podermos sanar as nossas dúvidas, de podermos esclarecermos. E assim agradecidos, também pedimos ao Pai por esta casa, que sempre esteja de portas abertas, auxiliando todos os irmãos encarnados e desencarnados que por aqui passam. E que possamos ter a fé, a vontade de estarmos aqui na próxima semana, nesse canto de luz que nos ampara, que nos esclarece, que nos norteia para o caminho do bem. E assim, agradecidos, pedimos licença à equipe espiritual desta casa, desta noite,
Para encerrarmos essa primeira parte de reflexão do Evangelho, agradecendo a Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e auxilia-nos a livrar-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.